Minha filha nunca conseguiu se adaptar à minha nova família e com o tempo começou a se sentir cada vez mais excluída dentro de casa. Achei que eram apenas dificuldades de convivência e acreditei que tudo melhoraria com o tempo. Mas a situação saiu completamente do controle quando ela fez uma grave acusação contra meu enteado. Isso dividiu nossa família, mas achei que tudo estava resolvido depois que a puni e a responsabilizei pelo que fez. Só que minhas enteadas não acharam isso suficiente e decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Depois disso, tudo desmoronou rapidamente, e cada tentativa de resolver a situação só a tornava ainda pior. Agora minha filha não quer mais morar comigo. Meu enteado não se sente seguro em casa e minha família está completamente dividida. Eu, mulher de 37 anos, estou casada com minha esposa de 36 anos há 2 anos. Ela tem 3 filhos, Vicente, de 16 anos, e as gêmeas Harper e Riley, de 12 anos. Eu tenho uma filha, Emily, de 14 anos, de um relacionamento anterior. Unimos nossas famílias há pouco mais de 2 anos. Nem sempre foi fácil, mas este último ano foi um verdadeiro inferno. E sinceramente não sei mais se estou sendo rígida demais ou se todo mundo ao meu redor perdeu o bom senso. Aqui está o contexto. Minha esposa saiu de um primeiro casamento extremamente tóxico e perigoso. O ex-marido dela foi emocionalmente, fisicamente e psicologicamente abusivo com ela e com os filhos, especialmente com Vicente. Ele passou por coisas que nenhuma criança deveria viver. Sem entrar em muitos detalhes, basta dizer que a infância dele foi destruída. Isso deixou traumas profundos. Ele tem muita dificuldade em confiar nas pessoas. Quase não fala, a menos que seja necessário, não gosta de contato físico e evita interações sociais sempre que pode. Não demonstra interesse por namoro ou relacionamentos, e a terapia faz parte da rotina dele até hoje. As gêmeas são extremamente protetoras com o irmão. Extremamente mesmo. Agem como se fossem a equipe de segurança particular dele. Elas o adoram e, de certa forma, o enxergam tanto como irmão mais velho quanto como uma figura parental. Os 3 têm uma conexão quase telepática. Se ele fica mal, elas percebem imediatamente. Largam qualquer coisa para ficar ao lado dele. Eu costumava admirar esse vínculo, mas ultimamente acho que isso passou dos limites. Emily sempre foi mais agitada e sensível. Ela estava acostumada a ser filha única e de repente passou a viver numa casa onde toda a atenção emocional girava em torno de outra pessoa. Ela começou a se sentir excluída, como se não pertencesse à família. Já me disse várias vezes que parecia que os 3 eram uma família à parte e que ela era apenas um peso extra. Fiz o possível para que ela se sentisse incluída, mas ela passou a reclamar cada vez mais de Harper e Riley. Dizia que elas a tratavam com desprezo, riam dela, a excluíam das coisas e agiam como se ela fosse inferior. Quando comentei isso com minha esposa, ela disse que era apenas coisa de criança. Talvez fosse, mas havia um certo veneno nisso. Eu ouvia comentários sarcásticos, indiretas e pequenas provocações. Há alguns meses, tudo explodiu. Emily contou à orientadora da escola que Vicente estava se comportando de maneira inadequada com ela. Disse que ele a observava enquanto ela trocava de roupa e fazia comentários impróprios. A escola foi obrigada a denunciar o caso e tudo aconteceu muito rápido. O conselho tutelar foi acionado e Vicente foi interrogado. Foi horrível. Minha esposa ficou arrasada. Vicente simplesmente se fechou completamente. Eu fiquei dividida. Não queria ignorar minha filha, mas no fundo, algo não parecia certo. Vicente praticamente não interage com ninguém. Mal faz contato visual, quanto mais procurar atenção. Mesmo assim, não queria tirar conclusões precipitadas. Então a verdade veio à tona. Emily havia escrito sobre 3 supostos episódios em um diário. Todos foram investigados, e em todos havia provas claras de que Vicente não poderia ter feito aquilo. Em um deles, as gêmeas ficaram com ele a noite inteira porque ele estava passando mal. Em outro, as câmeras de segurança mostravam que ele nem sequer saiu do andar de baixo da casa. No terceiro, ele nem estava em casa. Estava na terapia. No fim, Emily admitiu que inventou tudo. Ela disse que tinha ciúmes, que Vicente sempre recebia cuidado e atenção, que Harper e Riley o tratavam como um herói e que ela se sentia uma intrusa. Disse que não se sentia ouvida e queria que as coisas fossem mais justas. Fiquei horrorizada, furiosa e profundamente envergonhada. Nós nos sentamos com ela e deixamos muito claro o quão grave aquilo era. Ela perdeu todos os privilégios por um mês e começamos terapia imediatamente. Também pedi que escrevesse uma carta de desculpas, não para entregar a Vicente, mas como forma de refletir sobre o que fez e sobre as consequências que isso poderia ter causado. Desde então, Vicente não dirigiu mais uma única palavra a ela. Evita a sala, a cozinha e praticamente qualquer lugar onde ela possa estar. Minha esposa está tentando ajudá-lo a lidar com tudo isso. Já as gêmeas são outra história. Elas ficaram completamente furiosas. Disseram que Emily merecia ser mandada embora, que era perigosa e que tentou destruir a vida do irmão. Passaram a chamá-la de mentirosa e se recusavam a ficar no mesmo ambiente que ela. Fiz o possível para manter a paz, mas a convivência se tornou insuportável. Cheguei a sugerir que eu e Emily fossemos ficar temporariamente na casa da minha irmã. Minha esposa recusou. Disse que era melhor enfrentarmos tudo juntos e resolvermos isso como família. Foi um erro. Na semana passada, no último dia de aula, Harper e Riley esperaram Emily do lado de fora da escola, em uma saída lateral. Cercaram minha filha, a derrubaram no chão e a agrediram fisicamente. Bateram repetidamente nas coxas e na parte inferior das costas enquanto gritavam que estavam lhe dando a lição que ela precisava e corrigindo o que ela havia feito.
Emily voltou para casa chorando, machucada e completamente abalada. Eu mesma vi as marcas. Hematomas vermelhos e roxos espalhados pelas pernas e pelas costas. Estava feio. Liguei para a escola, mas me disseram que a agressão aconteceu fora do campus e no último dia letivo, então eles não poderiam fazer nada. Liguei imediatamente para minha esposa. Ela disse que não iria punir as filhas. Segundo ela, as meninas demonstraram até contenção. Disse que poderiam ter feito muito pior, que escolheram atingir apenas áreas que não causariam danos permanentes, que aquilo serviria como uma lição de vida para Emily. Fiquei completamente chocada. Nem sequer uma punição leve. Nada de castigo, nada de pedido de desculpas, absolutamente nada. Apenas deixar para lá. Ela ainda reforçou que depois do que Emily fez, aquilo tinha sido leve. Disse que Emily apenas experimentou uma pequena parte do estrago que suas mentiras poderiam ter causado. Discutimos durante horas. Ela disse que eu estava defendendo alguém que quase destruiu a vida de Vicente. Eu respondi que não estava desculpando o que Emily fez. Mas permitir que crianças resolvessem conflitos espancando umas às outras era um limite que jamais deveríamos ultrapassar. Perguntei como ela reagiria se fosse o contrário. Se Emily tivesse atacado uma das gêmeas, deixado hematomas nelas e gritado que elas mereciam aquilo. Ela não respondeu. Eu disse que violência como resposta a uma mentira não é justiça. É vingança. Também disse que estávamos criando um precedente extremamente perigoso. Se as gêmeas se sentirem injustificadas novamente, poderão repetir esse comportamento. Ela respondeu. Elas nunca fizeram algo assim antes. Isso não foi aleatório. Elas tiveram paciência, e isso era algo pessoal. E perguntou. E agora? Emily não sai mais do quarto, a menos que eu esteja por perto. Ela se assusta sempre que ouve as vozes de Harper e Riley. Está humilhada e com medo. A terapeuta dela disse que talvez seja necessário tirá-la temporariamente desse ambiente caso a situação não melhore. Ela me perguntou se ainda somos uma família. Eu não consegui responder. Vicente não comentou nada sobre a agressão, mas se fechou ainda mais. Acho que ele nem sabe como processar tudo isso. Harper e Riley andam pela casa como se nada tivesse acontecido. Não demonstram nenhum remorso ou arrependimento. Sinceramente, nem sei se elas acreditam que fizeram algo errado. Talvez achem que consertaram alguma coisa. Minha esposa e eu mal nos falamos. Parece que nosso casamento está por um fio. Estou tentando equilibrar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que o que Emily fez foi terrível. Sei que falsas acusações podem destruir a vida de alguém. Fiz questão de que ela enfrentasse as consequências e estou fazendo todo o possível para ajudá-la. Mas agora ela é quem está sendo perseguida e agredida. E estão me dizendo para simplesmente deixar isso passar. Que as pessoas que a machucaram continuam sendo as certas. Eu não consigo aceitar isso. Quero que haja responsabilização. Não apenas para minha filha, mas também para os outros. Não porque eu os odeie. Não porque queira vingança. Mas porque se isso não for interrompido agora, tenho medo de que da próxima vez seja ainda pior. Minha esposa diz que estou sendo parcial. Que estou protegendo uma mentirosa e punindo crianças que apenas defenderam alguém cuja vida quase foi destruída. Ela diz que sou eu quem está criando divisão na família. Que eu não entendo tudo que Vicente sofreu nem a profundidade da dor que ele carregava. Talvez ela tenha razão. Talvez eu esteja envolvida demais para enxergar tudo com clareza. Mas não consigo deixar de pensar que se os papéis estivessem invertidos, todo mundo estaria chamando Emily de um monstro. Então, Reddit, eu sou a babaca por insistir que minha esposa deveria punir as filhas dela por terem agredido fisicamente a minha. Mesmo depois da falsa acusação que minha filha fez contra o irmão delas? Comentários do Reddit. Comentário 1. Olha, eu tenho filhos. Eu entendo. Você fez o que precisava quando sua filha passou dos limites. E sim, ela realmente passou dos limites. Falsas acusações são algo extremamente sério. Ela poderia ter destruído a vida daquele garoto. Mas a questão é a seguinte: você corrigiu o comportamento dela. A investigação aconteceu e inocentou o menino. Você a colocou de castigo, iniciou terapia e fez com que ela enfrentasse as consequências do que fez. E agora? As gêmeas podem simplesmente espancá-la e sair impunes como se estivessem cumprindo uma missão de justiça. Não. Isso não é justiça. É vingança disfarçada de justiça de rua. E sua esposa? Ela está escolhendo os próprios filhos em vez da sua filha. Essa é a verdade nua e crua. Eu sei que ela ama o Vicente. Sei que ele passou pelo inferno. Mas ela está permitindo que essa dor seja usada como justificativa para mais violência. Sabe o que eu faria? Colocaria tudo às claras. Diria que a questão não é mais o passado. É o que está sendo permitido acontecer agora. Se ela não vai educar as filhas dela, então você precisa fazer isso. E se ela impedir você, sinto muito, mas sua prioridade precisa ser proteger sua filha. Sempre. Esse é o seu dever. Comentário 2. Acho que pouca gente está falando sobre o quanto as reações traumáticas se tornaram perigosamente normalizadas dentro da sua casa. Sua esposa passou anos protegendo Vicente, e isso é compreensível. O que ele sofreu foi horrível. Mas a forma como ela enxerga as coisas agora está completamente distorcida.
Ela não vê a mentira da Emily como um erro gravíssimo. Ela enxerga como um ataque direto, e está permitindo que as filhas reajam como se estivessem defendendo a honra da família. Isso não é saudável. É comportamento tribal. As gêmeas não perderam a cabeça por impulso. Elas planejaram esperar Emily depois da aula. Esse nível de agressão premeditada, somado à completa ausência de remorso, mostra que elas realmente acreditam que estavam moralmente certas ao machucá-la. E sua esposa concorda com isso. Esse é um enorme sinal de alerta. Você está sendo colocada numa posição em que proteger sua própria filha é tratado como uma traição. Isso não é uma família. É um ambiente de sobrevivência. Pense seriamente se continuar vivendo nessa casa está ajudando alguma dessas crianças a se recuperar. Talvez seja a hora de interromper essa convivência e manter as famílias separadas por um tempo. Deixar que os adultos façam o trabalho emocional necessário para liderar essa situação, em vez de permitir que as crianças determinem os rumos da casa movidas apenas por emoções e impulsividade. Isso não vai se resolver sozinho. Alguém precisa agir como adulto agora. E esse alguém é você. Comentário 3. Op, eu não acho que você tenha um problema de disciplina. Acho que você e sua esposa têm valores completamente incompatíveis, e esse é um problema muito maior. Vocês dois entraram nessa família trazendo filhos e traumas, mas a forma como cada um lida com uma crise é radicalmente diferente. Você respondeu à mentira da sua filha com consequências e tentativa de reparação. Sua esposa respondeu à violência física das filhas dela sem qualquer consequência. Pior do que isso, ela justificou o que elas fizeram. Isso não é apenas uma diferença de estilo parental. É uma diferença moral. Você precisa avaliar seriamente como esse relacionamento está funcionando. Se ela não consegue responsabilizar as próprias filhas por agredirem fisicamente a sua, como você pode confiar nela como parceira na criação dessas crianças? O que acontece da próxima vez? As gêmeas aumentam o nível da violência? Emily explode emocionalmente? Isso já deixou de ser uma questão de tomar partido. Agora é uma questão de segurança. E, neste momento, sua filha não está emocional nem fisicamente segura dentro dessa casa. Sua esposa está se recusando a protegê-la. Eu teria uma conversa muito franca com ela e diria que, se as consequências não forem aplicadas igualmente para todos, vocês não podem continuar morando juntos. Isso não é apenas um conflito comum de família recomposta. É uma incompatibilidade profunda nos princípios fundamentais da relação. Atualização. Então eu realmente não esperava o tipo de reação que recebi. Muita gente não criticou apenas a situação, criticou a mim também. E eu fiquei refletindo sobre isso. Li todas as respostas várias vezes. Não vou fingir que não doeu, mas também não vim aqui para que concordassem comigo cegamente. Algumas pessoas estavam certas, outras estavam erradas. E algumas simplesmente não entendem a realidade do dia a dia desta casa. Não estou procurando validação, mas vou explicar claramente o que aconteceu depois. Após a agressão, a convivência em casa se tornou emocionalmente insustentável. Todos estavam tensos e ninguém falava, a menos que fosse realmente necessário. Emily passava a maior parte do tempo trancada no quarto. As gêmeas andavam pela casa como se nada tivesse acontecido. Vicente permanecia no andar de cima. Minha esposa e eu praticamente só conversávamos sobre horários ou compras de supermercado. Mas o que realmente fez a situação avançar para outro nível foi a terapia. Marquei uma sessão de terapia familiar porque pensei que se conseguíssemos colocar tudo para fora diante de alguém neutro, talvez pudéssemos começar a reconstruir alguma coisa. Não deu certo. No começo minha esposa tentou medir as palavras, mas quando a terapeuta perguntou diretamente se ela acreditava que as gêmeas tinham feito algo errado, ela hesitou, e aquela hesitação já foi a resposta. Ela disse que entendia o motivo pelo qual elas fizeram aquilo e que não queria puni-las por terem protegido o irmão. A terapeuta então se voltou para as gêmeas e perguntou como elas se sentiam em relação ao que aconteceu. Harper disse que não se arrependia. Riley respondeu que se Emily tentasse fazer algo parecido novamente, ela faria pior. Foi nesse momento que Emily começou a chorar. Ela disse que sentia que todos naquela casa a odiavam e queriam que ela fosse embora. Disse que não se sentia segura. Disse que não confiava que os adultos interviriam caso algo parecido acontecesse outra vez. Então ela falou algo que atingiu todo mundo. Eu não menti porque queria machucá-lo. Eu menti porque queria que alguém olhasse para mim do mesmo jeito que todo mundo olha para ele. O rosto da minha esposa ficou completamente sem expressão. Vicente abaixou os ombros e ficou olhando para o chão. As gêmeas reviraram os olhos. A terapeuta permaneceu em silêncio por alguns segundos. Foi a primeira verdade realmente sincera dita naquela família em meses. Eu sei que muitos comentários disseram que Emily é manipuladora, cruel e que não tem mais conserto. Mas eu não acredito nisso. Acredito que ela é apenas uma criança que sente que está perdendo o próprio lugar dentro da própria casa. Não estou justificando o que ela fez. Nunca justifiquei. Mas consigo entender de onde aquilo veio. E eu sou a mãe dela.
Vou tentar compreendê-la mesmo quando ela estiver errada. Depois da sessão, minha esposa ficou frustrada. Ela sentiu que a terapeuta estava minimizando o trauma de Vicente. Eu a lembrei de que ninguém estava diminuindo o que ele sofreu, mas que o que as gêmeas fizeram também não podia ser ignorado. Tentamos uma sessão de mediação uma semana depois. Foi ainda pior. Minha esposa estava na defensiva. Eu também. Emily praticamente não falava. A terapeuta levantou a possibilidade de separar temporariamente os moradores da casa para reduzir o conflito e a tensão. Minha esposa interpretou isso como uma punição às crianças erradas. Foi naquele momento que percebi que nós já não educamos nossos filhos com a mesma lógica. Então tomei uma decisão. Por enquanto, continuamos morando na mesma casa, mas mudei Emily para o quarto de hóspedes no andar de baixo e reorganizei completamente a dinâmica da casa. Na prática, estamos exercendo uma coparentalidade paralela sob o mesmo teto. Eu cuido apenas de Emily. Minha esposa cuida apenas dos filhos dela. Horários, refeições e espaços são separados. Quase não existe convivência entre eles. Não é uma solução boa. Não é acolhedora. Mas neste momento impede que a situação piore ainda mais. E sim, as coisas pioraram de outras maneiras. As gêmeas começaram a contar para outras crianças da escola o que Emily fez e passaram a dizer que ela era uma pessoa perigosa. Descobri isso porque a terapeuta de Emily me alertou, depois que ela comentou que não queria voltar para a escola no próximo semestre. Minha esposa disse que as gêmeas apenas estavam dizendo a verdade. Eu respondi que espalhar essa história era apenas outra forma de continuar punindo Emily. Ela discordou novamente. Depois disso, meu ex-marido, pai da Emily, me ligou furioso. Disse que queria a guarda integral da nossa filha. Afirmou que Emily estava sendo criada em um ambiente hostil. Disse que as gêmeas a agrediram fisicamente, que minha esposa não fez absolutamente nada e que, do ponto de vista jurídico, ele tinha argumentos para isso. Contratei um advogado, não necessariamente para enfrentá-lo, mas para proteger a situação. O advogado me disse que se eu quiser manter qualquer tipo de guarda, preciso demonstrar que estou protegendo ativamente a segurança física e emocional de Emily. Isso significa apresentar registros da terapia, mudanças na segurança da casa, medidas para administrar os conflitos e um plano escrito mostrando como evitarei novos episódios. Basicamente, precisei começar a produzir provas de que não estou negligenciando minhas responsabilidades como mãe. E isso significou admitir oficialmente por escrito que minha casa, da forma como está hoje, não é um ambiente seguro. Isso colocou minha esposa contra a parede. Porque quando o advogado elaborou um plano de segurança para a residência, um dos requisitos era que qualquer criança que agredisse fisicamente outra sofresse consequências. E mesmo assim, minha esposa continuou se recusando a punir as gêmeas. Então chegamos ao ponto em que estamos agora. Dormimos em quartos separados. Preparamos refeições separadas. Criamos nossos filhos separadamente. Quase não conversamos, a não ser por mensagens de texto. Todas as crianças estão fazendo terapia individual. A terapia familiar foi suspensa porque a terapeuta afirmou que o ambiente está instável demais para que um trabalho conjunto seja produtivo. E aqui está a parte pela qual sei que muitos vão me julgar. Eu sempre colocarei minha filha em primeiro lugar. Sim, ela mentiu. Sim, isso causou um dano real. Sim, ela precisava enfrentar consequências e ser responsabilizada. E eu garanti que isso acontecesse. Mas ela continua sendo minha filha. Continua sendo uma criança. E eu não vou ser a mãe que abandona a filha quando ela comete um erro. Minha esposa acredita que a punição é o que impede uma criança de repetir comportamentos prejudiciais. Eu acredito que ser compreendida, acolhida e sentir que ainda pertence à família é o que impede uma criança de ficar emocionalmente destruída para sempre. Nós já não estamos na mesma sintonia. E sinceramente não sei se ainda existe um caminho de volta para este casamento. Se querem uma resposta totalmente honesta, ninguém nesta casa é um vilão absoluto. Mas também ninguém está seguro aqui. Eu não sei qual será o próximo passo. Só sei que já não é mais esperar e torcer para que tudo se resolva sozinho. Agora é escolher qual dos futuros possíveis causará menos sofrimento. Comentários do Reddit. Comentário 1. Vamos falar a verdade. Você não está sendo a pessoa mais equilibrada aqui. Está racionalizando demais o que sua filha fez. Ela acusou falsamente alguém de um comportamento sexual extremamente grave. Isso não é simplesmente um pedido de atenção. É uma acusação que poderia destruir a vida de uma pessoa e até resultar em consequências criminais. Você continua dizendo que ela é apenas uma criança e que queria ser vista. Mas, cara, crianças não inventam esse tipo de acusação do nada. Isso foi manipulador. Foi perigoso. Ao mesmo tempo, as gêmeas resolverem fazer justiça com as próprias mãos também é completamente inaceitável. Elas têm 12 anos, mas planejaram uma emboscada de propósito. Nenhum trauma dá a alguém o direito de agredir fisicamente outra criança. E essa postura da sua esposa de dizer que elas estavam apenas defendendo o irmão e, por isso, não devem sofrer consequências é pura negligência. Vocês dois estão morando na mesma casa, mas agem como líderes de dois lados rivais. Todo mundo nessa casa está ficando mais machucado emocionalmente a cada dia. Meu conselho? Pare de fingir que isso ainda pode ser salvo apenas com quartos separados e horários diferentes para o jantar. Ou você assume a guarda integral da sua filha e vai embora, ou procura uma intervenção familiar séria envolvendo todas as crianças. Porque, neste momento, você só está tentando manter vários pratos girando enquanto a casa inteira está pegando fogo. Comentário 2.
Acho que você é uma das poucas pessoas que realmente voltou com uma atualização sem fingir que resolveu tudo, e respeito isso. Mas também acho que você continua envolvida demais para enxergar o verdadeiro problema. Do meu ponto de vista, a questão principal não é a mentira da Emily nem a vingança das gêmeas. O problema central é que você e sua esposa deixaram de agir como uma equipe. As duas têm motivos legítimos para proteger os próprios filhos. As duas carregam traumas ligados a eles. Mas, quando uma mãe enxerga sua filha como uma ameaça e a outra vê as gêmeas como bombas relógio prestes a explodir, vocês já não têm uma família recomposta. Vocês têm uma casa cheia de minas terrestres. Emily não se sente segura. As gêmeas acreditam que fazer justiça cabe a elas. Vicente está afundando cada vez mais no silêncio. A forma como sua esposa educa os filhos nasce do trauma e da lealdade. A sua vem da culpa e da tentativa constante de controlar os danos. No fim, nenhuma dessas crianças realmente se sente cuidada pelos adultos. Você disse que ninguém é o vilão. Mas, neste momento, o verdadeiro vilão é a passividade. Sua decisão de permanecer nessa situação praticando uma coparentalidade paralela apenas permite que o ressentimento cresça. A separação talvez nem seja a pior coisa que possa acontecer. O silêncio é. Decida se você continua aí porque acredita que isso trará paz ou porque tem medo de ir embora. Depois disso, tome uma atitude. Porque esse limbo não está protegendo ninguém. Comentário 3. Tudo bem, vou dizer aquilo que ninguém aqui parece querer tocar no assunto. Sua esposa nunca perdoou sua filha. E nunca vai perdoar. Você continua tentando encontrar um meio termo, mas ela traçou essa linha na areia há muito tempo, e Emily ficou do lado errado dela. No instante em que sua filha fez aquela acusação, verdadeira ou falsa, ela foi emocionalmente excluída daquela família. Hoje sua esposa apenas tolera a presença da Emily. Nada além disso. É por isso que ela defendeu as gêmeas. É por isso que deixou a agressão física passar sem consequências. E é por isso que continua resistindo a qualquer responsabilização. Ela não enxerga Emily como parte da família. Ela a vê como uma ameaça à própria família dela. E aqui está a parte mais difícil. Você ainda acredita que pode consertar isso? Ainda acha que, se organizar os quartos, as refeições e as sessões de terapia da maneira certa, tudo acabará se equilibrando? Não vai. Você tem uma única chance de agir. Saia dessa casa antes que aconteça outra agressão. Porque vai acontecer outra. Pode não ser física. Pode ser emocional. Pode ser social. Mas Emily será machucada de novo. Não porque sua esposa seja uma pessoa má. Mas porque ela já não consegue proteger uma criança que deixou de considerar como sendo dela. Proteja sua filha antes que essa situação chegue a um ponto sem volta. Atualização 2. Já faz pouco mais de um ano desde que tudo aconteceu. Antes de escrever esta atualização, reli o tópico antigo e já sei que a maioria das pessoas não vai gostar do que tenho para dizer. Mas prometi a mim mesma que seria honesta e que não reescreveria a história para parecer melhor do que realmente foi. A versão curta é a seguinte: continuei casada com minha esposa. Emily agora mora com o pai. Vicente se mudou há alguns meses. As gêmeas estão se preparando para sair de casa em breve. A casa está mais silenciosa agora, diferente. E não vou fingir que não penso em como chegamos até aqui, mas também não vou fingir que me arrependo de onde estamos hoje. Então vou explicar o que aconteceu depois da última atualização. Depois que as sessões de terapia familiar não levaram a lugar nenhum, o conselho tutelar realmente fez um acompanhamento, porque a terapeuta de Emily registrou uma preocupação com o bem-estar dela. A assistente social entrevistou todos novamente. Nenhuma criança foi retirada da casa e nenhum processo contínuo foi aberto. A conclusão foi que, embora a família estivesse emocionalmente dividida, não havia risco físico imediato, porque o episódio da agressão já havia sido tratado do ponto de vista médico e não existia violência contínua. A recomendação foi que todos continuassem na terapia e que mantivéssemos a separação das responsabilidades parentais dentro da casa. Em outras palavras, continuar com a estrutura de coparentalidade paralela que já estávamos praticando. Nada dramático, nada explosivo, apenas mais papelada e mais um lembrete de que aquela havia se tornado a nossa nova realidade. Mais ou menos nessa mesma época, Emily me disse que não queria voltar para casa depois de passar uma semana na casa do pai. Ela disse que estava cansada. Disse que quando estava naquela casa, sentia como se estivesse sempre se defendendo, mesmo quando permanecia em silêncio. Também disse que se sentia mais leve morando com o pai. Quero tomar muito cuidado com a forma como vou dizer a próxima parte, porque sei que cada pessoa vai interpretá-la do jeito que quiser. Eu não implorei para que ela voltasse. Também não lutei pela guarda compartilhada como muita gente esperava que eu fizesse. Eu a deixei ir, não porque eu não a amasse, mas porque finalmente consegui enxergar que nossa casa não era um lugar onde ela poderia crescer de forma saudável, e porque, sendo completamente sincera, eu estava exausta de lutar para que ela fosse vista em uma casa que nunca foi construída em torno dela. Hoje o pai dela tem estabilidade. Ele se casou novamente.
A esposa dele é uma pessoa calma e prática. A casa deles é organizada e estruturada. Emily precisava disso. Eu podia me agarrar à ideia de tentar consertar tudo, ou podia tomar uma decisão pensando na proteção dela a longo prazo. Escolhi a segunda opção. Isso significa que me sinto bem com essa decisão? Não, mas acredito que foi a decisão certa. Depois que Emily foi embora, a tensão dentro de casa não desapareceu, mas deixou de aumentar. As gêmeas pararam de viver em estado constante de alerta. Minha esposa deixou de caminhar pela casa como se qualquer cômodo pudesse se transformar em uma discussão. Vicente deixou de esperar pela próxima explosão emocional. O que me leva à situação dele. Quando completou 17 anos, decidiu morar com a tia. Não houve drama. Ele simplesmente disse que precisava de um lugar onde não se sentisse responsável pelas reações de todo mundo ao redor. Ele e minha esposa continuam se encontrando. Tomam café da manhã juntos uma vez por semana. O relacionamento entre os dois melhorou depois que ele saiu de casa. As gêmeas também mudaram. Hoje tem 13 anos. Continuam muito próximas uma da outra, mas aquela intensidade em torno do irmão diminuiu desde que ele deixou de morar com elas. Agora elas têm mais identidade própria. Participam de clubes, fizeram novos amigos e desenvolveram interesses próprios. Estão pensando em se candidatar a um programa de ensino médio voltado para artes no próximo ano e pretendem morar em alojamentos estudantis quando fizerem 15 anos. Isso não é incomum na nossa região. Elas estão animadas. Minha esposa está orgulhosa. E eu, estou estável. Não completamente curada. Não redimida. Nem convencida de que sempre estive certa. Apenas estável. Minha esposa e eu continuamos casadas. Muitas pessoas imaginam que depois de uma situação como essa, o casamento inevitavelmente esfria. Não foi o que aconteceu. Em alguns aspectos, ele até ficou mais forte. Porque deixamos de fingir que conseguiríamos unir duas famílias de forma completamente igual. Aceitamos que as crianças tinham histórias diferentes, necessidades diferentes e feridas diferentes. E percebemos que tentar forçar uma igualdade absoluta estava destruindo todos eles. E agora vem a parte que provavelmente será citada e criticada. Eu sinto ressentimento pela Emily por causa do que ela iniciou. E não vou fingir o contrário. Eu entendo por que ela fez aquilo. Entendo a solidão que alimentou aquela decisão. Não acho que ela seja um monstro. Mas também não consigo ignorar que a mentira dela detonou algo que já estava rachando. E também não consigo ignorar que a vida ficou mais tranquila depois que ela foi embora. Eu a odeio? Não. Gosto da pessoa que me tornei por causa de tudo isso? Também não. Mas aceitei que não vou viver a versão da maternidade que imaginei para mim. Vou viver a maternidade que realmente existe. E às vezes isso significa dar um passo para trás em vez de insistir em ocupar o centro de tudo. As gêmeas vão sair de casa em alguns anos. Minha esposa e eu já conversamos, de forma bastante realista, sobre como será nossa vida depois disso. Seremos apenas nós duas. E sim, eu sei o que as pessoas dizem sobre escolher um parceiro em vez de um filho. Já ouvi todas as versões possíveis dessa frase, em todos os tons imagináveis. Mas quando você viveu em uma casa onde cada corredor parecia uma linha de falha prestes a romper, a ideia de estar ao lado de alguém que permaneceu, que entende todo o contexto e que atravessou o mesmo incêndio que você, passa a ter um peso enorme. As pessoas vão embora. Os filhos crescem, constroem a própria vida, e às vezes dolorosamente se afastam de você. A pessoa que permanece é aquela com quem você constrói o resto da vida. Alguns vão dizer que isso é egoísmo, e talvez seja, mas esta é a vida real, e ela está mais tranquila agora. Não é perfeita, não é como eu imaginava, mas é uma vida possível de viver, às vezes até uma vida serena. Na maior parte dos dias é administrável, e quando as coisas ficam difíceis, elas são apenas difíceis, não são mais catastróficas. Eu consigo viver com isso, e é exatamente isso que estou fazendo. Comentários do Reddit. Comentário 1. O que mais me pega é você chamar isso de estabilidade. Isso não é paz. É vazio. Você não apenas deixou sua filha ir embora. Você a abandonou emocionalmente antes mesmo de ela sair fisicamente de casa. Você não lutou porque foi mais fácil deixá-la se afastar do que enfrentar sua esposa de novo. Acho que, no fundo, você sabe disso. Você diz que sente ressentimento pelo que ela começou. Mas, sendo sincero, sua família já estava quebrada antes. Aquela garota não iniciou uma guerra. Ela apenas expôs que nunca existiu uma base sólida sustentando essa família recomposta. E, quando tudo rachou, você escolheu sua esposa e os filhos dela porque isso dava menos trabalho do que reconstruir a confiança com a sua própria filha. Agora você tem uma casa silenciosa. Tudo bem. Mas o preço foi uma filha que vai se lembrar para sempre de que a mãe a deixou sozinha no meio das consequências. Você diz que a vida está administrável agora. Mas alguma vez se perguntou em que tipo de pessoa precisou se transformar para que ela parecesse assim? Comentário 2. Vou seguir por um caminho diferente da maioria. Não acho que você seja uma pessoa cruel nem sem coração. Mas acho que você fez uma troca. Você tinha uma filha que cometeu um erro catastrófico movido por solidão e insegurança. E, em vez de tratá-la como uma criança falha e assustada que precisava ser reconstruída emocionalmente, você passou a tratá-la como um obstáculo para a paz que desejava.
Você tem razão, misturar famílias é difícil. Mas, no momento em que decidiu parar de forçar uma simetria entre todos, também deixou de tentar proteger o lugar dela dentro da família. Isso não faz de você a pior mãe do mundo. Mas significa que tomou uma decisão calculada de priorizar a estabilidade da casa acima do pertencimento da sua filha nela. Ela não vai esquecer isso. Talvez até floresça na casa do pai, mas essa cicatriz vai permanecer. A ausência de um pai ou de uma mãe dói mais do que a presença do conflito. E um dia, quando você quiser reconstruir essa relação, talvez encontre as portas fechadas. Não porque ela odeie, mas porque finalmente aprendeu a parar de esperar que você lutasse por ela. Comentário 3. Sabe de uma coisa? Eu respeito a honestidade. Você não está tentando maquiar a história. Não está fingindo que todo mundo se curou. Apenas contou as coisas como elas são. E acho que mais pais deveriam admitir quando não têm estrutura para certas batalhas. Não vou chamá-la de mamãe. Mas vou apontar algo em seu instinto de autopreservação. Você encontrou o seu limite. Quando a casa ficou emocionalmente insustentável, escolheu a parceira que lhe dava alguma sensação de chão. Você não lutou pela guarda compartilhada porque alguma parte de você sabia que Emily provavelmente ficaria melhor longe daquela zona de guerra. Mas também não vamos fingir que isso foi apenas sacrifício. Você também se beneficiou da decisão. Você ficou com a paz. Sua esposa ficou com os filhos dela. E Emily ganhou uma chance de recomeçar sem você. Não é um final feliz. É um final funcional. Só não se engane achando que o silêncio significa que a dor desapareceu. Aquela garota vai carregar essa escolha pelo resto da vida. E você também.